Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Que a graça e a paz do Senhor possa cuidar de nossas vidas. Amém. Mais uma vez, somos promoção nesse momento. Podemos estar aqui, né? Parece assim, para alguns é muito difícil, acho que para todos nós, né? Depois do dia exaustivo de trabalho, né? Tanto o homem como as mulheres, né? Tá? O desejo mesmo da carne é ficar em casa. Deitar uma vez no sofá, fazer qualquer outra coisa, né? Mas não estar aqui. Mas que bom, irmão, que nós tivemos a disposição de renunciar ao desejo da carne, né? E estar aqui, né? E aqui nós vamos só criar, né? Nos aprender mais e ter assim como ficar de pé, orar. Senhor Deus, eterno Pai, toda honra e toda glória seja dada a Ti, Deus, e ao teu Filho amado Jesus Cristo, que está assentado, protege, a tua glória. Aqui desde já, Senhor, queremos, ó Deus, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, que continua fazendo. Nós somos gratos a Ti, Filho. Nós não somos, ó Deus, merecedores. Mas muito obrigado, Pai, pelo grande amor, pela grande paciência, a grande misericórdia que o Senhor tem tido por nós, Pai, até nós temos só para te agradecer. Senhor, que eu quero pegar para nossas vidas, para os irmãos, nos dar força, nos amigos, para que nós possamos permanecer para os teus caminhos. Nos livros para a tentação desse grupo de seguros, mas dá força a cada um de nós, para que nós possamos resistir e não venham cair sobre delas, para que nós possamos nem pecar contigo e com o teu filho. Dá força para a igreja, de coragem. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor possa receber também nossos louvores, porque é para ti, Senhor, porque só o Senhor merece toda honra, toda glória, todo louvor e toda oração. Em nome de Jesus, que eu te agradeço, amém. Amém. Minha razão de viver, meu maior prazer é te amar. Nada me faz mais feliz que poder sentir você me tocar e o seu Espírito em mim se mover, comover a minha emoção e o seu amor invadir de alegria fluir em meu coração, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu amor. Você é tudo pra mim, Senhor. Eu quero mais, muito mais do seu poder. Você é a razão do meu viver. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder,
ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Com a minha vida prostrada em teu altar, toma minha vida, venho te entregar. Toma minha vida, prostrada em teu altar, toma minha vida, venho te entregar. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam pra ti honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Rendo a ti meu coração, tudo que sou. Cada canção que eu cantar, cada palavra que eu disser, meus pensamentos e ações, meus sonhos, minhas intenções, sejam pra ti honrar, Senhor, e te adorar com todo amor. Rendo a ti meu coração, tudo que sou. Rendo a ti meu coração,
confiar na abundância da tua graça e dos teus rios de águas vivas beberei. Tu és meu rei. Amém? Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Que alegria de estarmos aqui. Quarta-feira passada, eu concluí sobre Abraão, como o ano fechou no Novo Testamento, na Nova Aliança, firmando toda a trajetória e o grande papel desse homem que decidiu escutar a voz do Senhor e obedecê-la. Só que acabou que não ficou decidido, toda a igreja, como a gente sempre faz, de combinar o que a gente iria estudar na nossa quarta-feira, uma carta, ou um personagem, ou até um livro, né? Eu achei muito bom. Vocês têm um livro que gostaram sobre a Amós, e às vezes a livro dos profetas menores, toda a Bíblia é essencial para nós, né? E aí, que no final a gente possa ver, né? Pensar. Aí hoje, eu pensei em trazer Filemon, uma carta que Paulo escreveu, e é pequena, a gente vamos ver como é que a gente vê ela hoje, o trabalho dela, e ver se a gente consegue, nesse de hoje, se concluir, né? Para concluir sobre Filemon, a gente ver se como é que a gente vai dar continuidade nas quarta-feiras, nos estudos. Então vamos abrir, irmãos, Filemon. Dependendo da Bíblia, é só uma folha. É colado com Hebreus. Filemon, capítulo 1. Quem pode ler do versículo 1 até o 7? Do 1 ao 7, Filemon. Lemos. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que é também nosso colaborador, à igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Aquipó, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Irmãos, tem que trabalhar. Por que eu escrevi essa carta? Paulo quem? Paulo e Timóteo. Então, deixa eu notar, por que Paulo escreve essa carta? Filemon. Então, é uma carta que com certeza serve para a igreja, né? Aqui nós estamos vendo no versículo 2 que a igreja que estava na casa de quem? E aí, mas Paulo escreveu diretamente para uma pessoa, Filemon. Filemon é a pessoa que está querendo o quê? Falar, tratar um assunto, tratar uma questão. E aí Paulo ele vem mostrando tudo aquilo que é necessário para Filemon. É interessante que Paulo aqui, como é que ele se identifica? Em outras cartas, Paulo significa Paulo,
Mas aí como é que ele se identifica, Paulo? Prisioneiro. Acredita-se que Paulo, no tempo que escreveu essa carta, ele estava preso aonde? Como era essa carta? Em Roma. E aí, Paulo aqui, ele já é como se ele estivesse mostrando a Filemon o seu estado de prisioneiro, literalmente, e como ele vivia para Cristo, como um verdadeiro quê? Prisioneiro. E o que é que dá para levar de prisioneiro? Prisioneiro, o que é que dá para? O que é que dá para levar sobre prisioneiro? Aquele que está preso. Isso, perfeito. Logicamente, perfeito. É aquele que está debaixo de um regime, né? Debaixo do regime. É um regime que não pode sair daquele regime, porque é prisioneiro. Em outras cartas diz que ele não é prisioneiro de Roma, é prisioneiro de Cristo. De Cristo. Perfeito. Então ele está na pessoa de Cristo. Então, todas as cadeias, todo o mal que veio sobre ele, é a mesma coisa que tivesse vindo sobre Cristo. Por isso que ele era obediente e passou a ser prisioneiro. O prisioneiro ele é limitado, né? Limitado. Limitado. Perfeito, limitado. Então, toda essa abrangência que nós falamos. O fato de conseguir estar preso, ser limitado, estar debaixo do regime, não ter, vamos supor, o prisioneiro, vamos para nós chegar mais próximo, é o contrário de quem está o quê? Livre, lá, então, uma pessoa que é prisioneira é totalmente o contrário daquela pessoa que é livre, daquela pessoa que está de pé. Então, Paulo aqui, ele está se colocando como uma pessoa que não é totalmente o quê? Livre. E essa questão de liberdade, de estar liberto, aqui no Brasil, nós conhecemos também como uma boa parte da humanidade onde teve a escravidão. Não é isso? E o que aconteceu com o escravo? O escravo estava debaixo do regime, estava limitado, estava prisioneiro ao seu senhor. E o escravo não tinha vida própria, o escravo tinha o quê? Um senhor. Essa palavra senhor para nós hoje não tem tanto peso. Parece que senhor é aquele idoso, aquela pessoa ali, que realmente não consegue nem fazer mais nada. Mas não. Na antiguidade, quando você chamava uma pessoa de meu senhor, ou de senhor, literalmente, você estava dizendo que aquela pessoa é do seu dono, meu senhor, um senhor. E isso foi um dos grandes problemas que o cristianismo não foi também aceito como o judaísmo. Se a gente vê o povo judeu ali em Israel, quando o povo domina, faz o seu trabalho, não tem preocupação com aquela religião, vamos dizer assim, né, do judeu. Eles não tinham mais um senhor único. Os sacerdotes, os espíritos estavam ali associados com o governo de Roma. Eles não estavam tão preocupados, eles não se opunham em dizer que só tinha um Senhor verdadeiro, o Senhor de Abraão, Isaac e Jacó. Quando Cristo vem e anuncia, e aí morre, tem a ressurreição, os apóstolos divulgam e começa a igreja não tem medo de afirmar que ela tem o quê? O Senhor. E isso aí é confrontante com o imperador, com os governantes, porque bate aquele conflito de ideologia, de domínio, de dominação. E o Senhor é aquele que tem o domínio, é aquele que tem o poder sobre a pessoa. E na parte de Senhor, tratando de pessoas, é literalmente na própria pessoa. Aí os cristãos reconhecem, não tem medo de afirmar que eles têm agora um Senhor, Jesus Cristo. E isso foi um grande problema. E aí, trazendo todo esse contexto que Paulo está querendo falar com Filemon, nós já estamos vendo qual é, vamos dizer, a base, aquilo que ele quer falar, sobre essa questão de prisioneiro. E aí Paulo se coloca numa posição, vamos dizer assim, não em Cristo,
Mas numa posição geral, o prisioneiro, é que estava no local mais, né, limitado. Não tinha um senhor, não tinha liberdade, não tinha nada, era um prisioneiro, ele não tinha vida. Porque a vida que ele tinha dependia de quem? Do poder maior, do senhorio. E aí pode ser, Paulo, prisioneiro de quem? De Cristo. Não de homem, mas de Cristo. Eu sou prisioneiro, eu não tenho vida própria. Eu tenho um Senhor, que é aquele que me limita, que me coloca no regime, aquele que manda na minha própria vida. Então, Paulo está se identificando, entenda bem, Filemon, naquele tempo, como a gente vê na carta, dos estudos, uma pessoa rica. Filemon, no seu patamar, na sua vida, ele era conhecido como o quê? Como um senhor de propriedades, de vasos escravos, de dominação. Então, Filemon era conhecido como um senhor, não um senhor velho, de idade, não dessa questão de ancião, mas um senhor que tinha o que, irmãos? Domínio de pessoas, de propriedade. É como, quem se lembra lá daquele, do centurião, né? Diz, não, o senhor não precisa ir, eu sou como tu, né? Na questão de ordenar, de mandar. Quando eu digo a um, né, ele vai e faz o trabalho. E eu sei que tu também tem esse poder. Que se tu ordenar, vai fazer aquele homem. Vai acontecer, porque vai vir um dia uma ordenança. Aí Paulo falando como um prisioneiro, mandando uma carta para um contexto geral, social, para um que, irmãos? Um Senhor. Não o Senhor Deus, não o Senhor Jesus, mas um senhorio daquele ponto de vista social, de onde ele vivia. Aí Paulo conversa com Filemon, ele como um lugar de quem de um prisioneiro. Deu para entender até aí? Está sendo compreensivo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Quer falar? Quer perguntar? Quer tirar alguma dúvida? Esse Onésimo aqui, ele era um escravo de Filemon, que estava fugido e ficou preso juntamente com Paulo. Aí Paulo lá evangelizou ele e se tornou cristão. E agora Paulo ele vai pedir a Filemon que Filemon receba esse irmão, que agora é irmão. E Paulo ele diz, olha Paulo, Filemon, tu me deve algumas coisas aí, viu? Ajeita as coisas aí, recebe ele. Danilo chegando. Oi? Danilo chegando aqui. Diga aí, né? Aí nós vamos 7, cara, tá adiantou já, cara. Ah, tu deu? Olha como é que Paulo fala com Filemon, versículo 5. Ouvindo teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus, importantíssimo, e para com quem? Todos os santos. Então, Filemon dava um testemunho do serviço que ele prestava, do amor que ele tinha primeiramente ao Senhor, pelo Senhor e também pelo quem? Todos quem? Os santos. E aqui o primeiro ponto que a gente pode extrair para a nossa vida normal cotidiana, que o nosso amor não vem andar pautado, direcionado, tipo assim, apenas para o Senhor. Porque tem muitas pessoas que amam muito ao Senhor, mas não conseguem amar quem? Os irmãos. E tem pessoas que amam o Senhor e amam muitos irmãos, amam muitos santos, mas acabam não amando quem? A todos. E o amor que eu tenho como cristão, ele tem que abranger a quem? A todos. Sem acepção de irmãos. Entendeu?
diz, eu tenho uma acepção de pessoa, eu tenho de irmão, aí pensa no Theo. Então nós não podemos ter acepção de irmão, nós podemos ter acepção de pessoas. E aí Paulo, no Espírito Santo, da maneira sábia e verdadeira, ele já está direcionando a Filemão a refletir no amor que ele tem que ter por quem? Todos. E o todos que Paulo quer falar, irmãos, para Filemão, ele quer falar para mim e para você que às vezes é tranquilo, é normal a gente amar a Deus e amar muitos irmãos, amar a maioria dos irmãos. Mas às vezes pode ter só um ou uma que mexeu com o nosso íntimo, com o nosso ser, com a nossa vida pessoal, que mexeu com a minha razão. Às vezes pode ter irmão que mexeu no meu plano, o quê? Direito. Eu tenho direito. A razão é minha. E o Sérgio não vem no meu direito, na minha razão. O Sérgio me roubou. O Sérgio me defraudou. O Sérgio fez isso comigo. Às vezes não acontece. Uma coisa também. Uma vez ele fez contigo, Matheus, também quando eu falei. Então, às vezes, irmão, nós temos questão com apenas quem? Uma pessoa. Uma pessoa. E às vezes aquela questão, nós não estamos falando para os quatro cantos do mundo. Estamos com raiva, revoltados, com rancor, ou chateados. Mas às vezes nada de nós. E em vez de nós tentar resolver aquela situação, aquele problema com o irmão, é isso? Se eu estiver errado, eu como irmão espiritual, irmão que conhece, eu vou tentar o quê? Ganhar o irmão. E se eu errei, se eu estiver errado, eu como pessoa espiritual, temente, eu vou tentar me reconquistar com ele. Logo, que ele vai me denunciar para quem? O Senhor. E temos um dever nosso, como irmão, como cristão, que está sempre procurando esse ponto de estarmos o quê? Bem com o outro. Para que o inimigo não venha fazer, que a gente possa estar com a igreja, que somos nós, em nossa casa, de amarmos muito a Deus, de ser reconhecido do trabalho para Deus, de ser reconhecido do trabalho para a igreja, e quando parte para um irmão específico, por uma questão verdadeira e pessoal, eu não estou nem falando mal dele, não estou nem atacando ele, não estou nem mandando ele para o inferno. Mas na minha vida eu acabo fazendo como se aquela questão não existisse. E como é que está ficando aqueles que sabem todo o contexto? Aqueles que sabem toda a história? Por que, irmão? Vamos para a nossa vida, a nossa família. Dentro da nossa família, entre irmãos, pai, primo, às vezes acontece um problema entre duas pessoas. Quem está no meio, acho que ninguém está sabendo. Mas ele vai ser o último a saber que todo mundo já estava o quê? Sabendo. Então, existem coisas que acontecem que às vezes todo mundo está sabendo e fica questões que não é bem interpretada, não é bem resolvida. E nós preferimos, às vezes, deixar aquilo rolar. E quem é que está trabalhando com tudo isso? É o Espírito Santo? É Satanás. É o diabo. E aí tem esse homem aqui, generoso, que ama a Deus, qual vai ser vocês? Quem não vai ser vocês? Para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tem uma outra versão, mas A minha comunhão. comunhão. É algo mais simples, ou está tudo igual, Para mas que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todos, em que há em nós, para com Jesus. lê de novo, irmão, pode de novo. Para que a comunhão da tua fé, Paulo citando praticamente todo mundo, se torne eficiente no pleno conhecimento de todo bem que há
conhecimento de todo o bem em Jesus. Então, às vezes não é questão de, não, sou do bem de Deus, para mim, não tem problema quem não está bem, ou como é que está acontecendo. Mas, nossa fé, que glória de Deus, aqui que nós vivemos, nós temos que estar sempre buscando estar bem, em convívio, saudável, para que a caminhada seja o quê? Plena e contínua do Senhor. E isso é importante. Está entendendo até aqui? Qualquer pergunta, alguma questão? Tudo tranquilo? Aqui a gente vê que Paulo está tentando abrir um espaço aqui para o Filemon, né? Isso. Se é assim. Porque, Onésimo, né? exatamente, porque pelo que Onésimo chegou para ele, falou e tal, fugiu, né? E agora ele vai estar mostrando aqui que ele não tem que ter amor só pelos que estão lá com ele, mas por esse também que saiu do meu Deus, fugiu. E agora está voltando, ele está voltando com uma pessoa totalmente diferente. E a gente vê aqui que ele diz, olha, que para que a comunhão da tua fé se torne eficiente para o conhecimento de todos os irmãos. Isso. Então ele ampliou-se. Então, Paulo, como o pai falou, está abrindo espaço. Está construindo, está moldando uma maneira de chamar Filemon ao conhecimento daquilo que poderia ser uma coisa que lhe faltava. Como Jesus falou com o jovem rico, né? Não, tudo bem, mas se tu quer ser realmente perfeito, né? Isso é uma dependência do Evangelho, mas se tu quer ser completamente perfeito, ou realmente perfeito, Jesus falou que ele falta o quê? Uma coisa. Vai, vem e segue. E aí, Paulo, ele não chega com autoridade para falar para o Filemon, como hoje a gente vê nas denominações. Hoje a gente pode ter liberdade do Senhor. Tem pessoas que chegam dando, que é a famosa carteirada. Eu sou professor tal, eu sou conhece tal, eu sou pastor, eu sou evangelista da igreja, eu sou pregador, eu sou o que tem mais idade de irmandade, eu sou o que tem mais conhecimento do meu voz. Paulo não usou esse ponto. Paulo se colocou na posição de prisioneiro. E um prisioneiro é lembrado dele até certo ponto, né? Como um escravo também. Não aquele que tem livre, aquele que tem sua própria vida, aquele que tem o Senhor. Paulo vem, em outras cartas, vemos Paulo começando a carta, defendendo o seu quê? Apostolado. Então, a necessidade do comportamento dos irmãos, e como os irmãos estavam dizendo ali no meio da igreja, por que você não escutar Paulo? Paulo nem o Cristo. Paulo é nem apóstolo. Paulo fala muita coisa aí, legal. Mas se você vê, qual é o fundamento de Paulo? E muitas vezes Paulo tinha que defender o seu próprio apostolado. Mas é que ele usa isso. Ele usa mostrar a pessoa que ele era em menor, em prisioneiro do Senhor, para tratar sobre um assunto de um escravo, de uma pessoa que, como ser escravo também, era um certo tipo de quê? De prisioneiro, não prisioneiro de bandido, de cadeia, não, mas um prisioneiro que não tinha a vida própria, um prisioneiro que não tinha o quê? A liberdade. Entendido até aqui? Mateus, ele fala assim, Só no caso aqui do capítulo 4 e 5, aqui é os versículos 4 e 5, que é Paulo falando de Filemon. isso. Então, no caso, de um prisioneiro que era escravo de Paulo. Não chega lá, de Filemon. De Filemon. Isso. Entendi. Aí eles conversaram e o
Filemon já é um senhor que, como é que pode ser, que segue a Deus. Que segue a Deus, isso. E vem, como se ele vem com bom que irmãos, esteja com Esse mal você não cair. isso. Entendeu? Então, você só foi entender o sentido do 4 e 5 aqui. Perfeito. Quem lê agora, do 8 até o 14. Posso ler? Não, esse estimular. Pois bem ainda que eu sinto plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito. Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo, Jesus. Faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. E aonde? 14. Antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, para que ele me servisse em seu lugar, nas algemas que carrega, por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como que uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Amém. E aí, irmão, você quer que Deus fale aqui agora? O que é que ele vai entender agora? Esse Onésimo, É o escravo. Paulo gerou ele, quer dizer, pregou para ele, né? Ele era o escravo do Filemon, né? Isso. Aí ele fugiu. Ele fugiu escravo. Aí Paulo pregou para ele e ele se converteu. Aí Paulo quer mandar ele de volta para Filemon. Só que quando o escravo fugia, o negócio era pesado. Ele ia ser crucificado. Mas aí, Paulo me dá essas diretrizes aí, abrindo a mente e o coração do Filemon, para agora não aceitar ele só como escravo, mas assim como irmão. Continua. Pode eu ficar perto. Não, pode falar. Não quer falar? Só sobre o poder do Evangelho, né? Como ele aplana os caminhos, como ele deixou Paulo apóstola do um prisioneiro, ele continuou com o mesmo valor, e um escravo que agora é irmão e que era inútil se tornou útil. Isso. Ou seja, o poder que o Evangelho tem de elevar as pessoas a um nível que só Deus pode fazer. Mais alguém? Essa já é aquilo que tu falou, né? Porque Paulo, com certeza o Filemon conhecia Paulo e sabia do seu doido testemunho, né? A pregação do Evangelho dos gentios e quer ou não, tipo, essa oportunidade que ele tinha no meio da irmandade, né? Ele foi lá mostrar a carteira, né? Paulo não usou disso aí, né? Não. Só a ponte, né? Botar sobre a minha, tipo assim, ordenança, né? Então, eu quero que eu lesse tipo de mim, né? Podia ter feito isso assim na resta, mas aqui por tradição, mas isso não tá bom. Mas nada quis fazer sem o teu parecer. Isso. Né? Então ele faz toda essa ponte para que o Filemon receba Onésimo, né, de volta, né? Porque a Onésimo ele tinha um senhor. E quer dizer, senhor, era Filemon. Embora ele fosse o servo de Deus agora, Filemon, mas aquele escravo lá, ele tinha um dono. Era Filemon, e ele tinha que ser devolvido. Né? Então Paulo faz essa ponte para que agora o Filemon receber não só mais como escravo, como uma pessoa que está seguindo, mas também como um irmão de Cristo. Né? Porque
mesmo patamar. Mais alguém? É interessante o versículo 11. Quem é o versículo 11? Qual novo tempo foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. E eu tornei a enviar. Eu quero só para entender aqui. E antes ele não tinha serventia, né, para Filemão. Aí agora, atualmente, ele serve tanto para Paulo como para Filemão. Né, tem utilidade. Só um pouco de utilidade. Espalhado. Espalhado em saída. Propósito, agora, Onésimo é útil tanto para Paulo, que ele está falando, como também para quem? Eu acho que na servidão de anunciar o Evangelho, né? Tanto para Paulo como para Onésimo, né? Nesse ponto. Agora era útil tanto para um quanto para o outro. Para Filemão, porque agora ele vai ter um escravo realmente transformado. E não rebelde, né? Porque só o caso dele fugir, talvez naquele tempo, né? Era uma pessoa rebelde, né? E agora sendo transformado, ele vai ser útil para Paulo, como ele falou, na questão da propagação, de ajudar, né? Alguma coisa, e para Filemão, o cara vai receber, eu penso assim, né? Ele vai receber a mão do céu, né? Um bom escravo. Mais alguém? O chão fica só calado. Nós já falamos que ele está só lendo isso. Muito interessante é que Paulo diz assim em 10. Peço-te, porque o quê? Olha como é que Paulo trata Onésimo. E ele fala o nome. Peço-te para o meu filho Onésimo, que gerei nas minhas o quê? Missões, né? Algemas. Paulo trata Onésimo não como escravo, não como fugitivo, não como irmão, mas como seu essa palavra carinhosa, como seu filho, filho daquilo que ele gerou, né? Como diz, pai na fé, filho na fé, até certo ponto não ajuda, mas deve ter ponto não ajuda. Mas Paulo vê Filemão, vê Onésimo como esse filho que foi gerado no Evangelho, o filho que no Evangelho, na pregação do Senhor. Em algum momento, aí a gente fica assim, vamos lá. Eu acredito que essa inutilidade de Onésimo, total, no tempo ele foi inútil. Eu acho que foi no momento que ele fugiu, que ele saiu, que ele se desapegou, e aí o Senhor, ele tinha aquele escravo como foragido. E o escravo foragido, ela tem um plano criminoso. Alguns, por traição, por levar à morte, e abandonar ali, né? Porque ele era escravo. De alguma maneira, ele não tinha liberdade. E ele tomou essa posição de ir. Então, seja outro ponto também, talvez, quando Onésimo estivesse na casa de Filemão, talvez eu acredito que, não sei se ela poder civil dizer assim, né? Não se vê de nada, mas no momento que ele sai de escravo do poderio de Filemão, e Filemão tem como perdido, aquele escravo ali não tem mais o quê? Serventia não tem mais o quê? Utilidade nenhuma. Mas agora, Onésimo, ele é um filho. Onésimo agora, Paulo chama pelo nome. E Onésimo não é só partido como o escravo, o servo. Onésimo agora ele tem uma sua filiação espiritual. Ele tem um conhecimento. E nesse conhecimento como filho, ele não é mais um foragido, ele não é mais um criminoso, naquele ponto que ele era, de ser fugitivo. Ele não é mais uma pessoa inútil,
Onésimo agora tem vida, ele tem um conhecimento, ele conhece a palavra, ele não é uma pessoa comum, mecânica, que só serve para fazer mandado. Ele pode dizer, ó, eu bem quisera conservar comigo, para que me servisse nas prisões de quê? Quem lê? Versículo 13. Do Evangelho. Isso. Paulo está dizendo que queria Onésimo para servir ele como um empregado, ou como um servo da prisão, para cuidar de Paulo lá na prisão. Não. Fala assim, ó, eu bem quisera conservar ele comigo, fala que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Claro, nas prisões que Paulo passou tempo, mas naquela prisão que Paulo tinha de anunciar o Evangelho. Seja de ir quando ele tivesse liberdade, de pegar um navio, de pegar a estrada, de estar ali pregando 3 anos de Éfeso, a escola de tirano, como ele passou, de estar na prisão, mas ele queria Onésimo não para servir como um empregado assim, pessoal, mas para servir ele na prisão, na vivência, na pregação de quê? Do Evangelho. Assim como Paulo é prisioneiro de quem? Que esse no começo? De Cristo, do Evangelho. E aí, essa servidão que Paulo está dizendo que bem quiser aqui em Onésimo, fosse com ele, foi essa mesma prisão que Paulo tem em servir ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. E é esse ponto que Paulo está dizendo que Onésimo agora, ele pode sim ter uma utilidade, não mais de serventia humana, mas ter uma utilidade de serventia espiritual, na prisão, na obra necessária de que, irmãos, do Evangelho. Então, vou dizer, ó, Onésimo agora, ele é um ótimo trabalhador, um ótimo servo, um ótimo escravo, Filemon, do Senhor, que serve tanto para mim, na obra do Senhor, como serve, Filemon, para ti na obra da igreja, aí onde está, na tua casa, onde está reunido. Então agora, Onésimo, ele não é inútil. Ele não serve só para a tua casa. Onésimo agora serve e pode ser um prisioneiro, um escravo do Senhor. E Onésimo agora, Filemon, ele tem um valor inestimável. Ele sabe fazer o que for preciso. E ele pode servir, Onésimo, agora, tanto a mim, quanto a quem? Ou a ti. E aí, o pedido de Paulo não é pedir Onésimo para ele, para ajudar ele naquilo que precisava. O pedido de Paulo é que Filemon receba quem? Onésimo. Não como seu servo, não como seu escravo, mas como um irmão, como servo agora de quem? Do Senhor. E ele faz esse pedido. Se eu podia mandar, mas eu prefiro, com o versículo 14. A menina do versículo 14. Nada podemos fazer sem o teu consentimento, para que a tua vontade não venha a ser por obrigação, mas de livre vontade. Paulo nem disse assim, não, Léo, fica comigo, Filemon é convertido, eu vou anunciar para Filemon que o Onésimo está comigo, é um irmão, e nós vamos trabalhar junto. Ele não fez isso. E Paulo depois disse assim, ó, Léo, está aqui a carta, vai para Filemon, diz ele para receber tu lá, dizendo que eu te ensino o Evangelho, que tu agora é irmão, que tu tem o direito de ser livre como irmão, e que ele te recebeu para trabalhar lá. Paulo não usou nenhuma autoridade, nem para um lado e nem para o outro. Ele preferiu construir, ele preferiu trabalhar e ensinar a Filemon aquilo que talvez fosse necessário. Eu digo talvez porque era necessário. Se não fosse, a conversa teria sido outra.
Se não fosse, Paulo não teria a intenção e o grande desejo de que Onésimo fosse o quê? Recebido. Recebido por quem? Por que Paulo não enviou Onésimo para a igreja? Mas a igreja precisava. Pela lógica que a gente vê, Filemão era um ser humano. Qualquer um poderia se irar, poderia guardar um gol, né? Qualquer coisa. O Paulo está colocando o irmão, para você ser filho de Deus, tem que ter essa conduta. Praticamente isso. Quem lê? Tu pede aí, vai não. Quer falar alguma coisa? Tentar? Você vê aqui a consideração de Paulo para com aquele irmão, né? Quando a Bíblia Onésimo. Quando a Bíblia diz considerar o teu irmão acima de você, né? Considerar. E se você ver mais na frente, a consideração quando que Paulo tem por ele, né? De ter pregado e ter dito, ó, é meu filho, gerei. E ele, de fato, ele lá mais na frente, ele vai ver que ele se posiciona como um pai. Né? Olha, receba ele como receber esse aluno, né? Agora como um irmão caríssimo. E o que ele estiver te devendo, ó, põe na minha conta. Então foi assim. Ele se entregou verdadeiramente como um pai e considerou Onésimo assim, acima dele, né? É bem interessante essa consideração que às vezes a gente tem que entender. Uma de uma razão. Sim. Deve considerar as palavras todas. Num caso, é como se Paulo estivesse tentando ensinar o Filemon em relação à humildade e amor fraternal. E como ele fala aqui, mas não quis fazer nada sem o seu consentimento, para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, né? Paulo não quis impor, esse cara é filho de Deus, você também é temente a Deus, tem que deixar ele livre, né? Ele explicou toda a situação para que a decisão venha a partir direto do Filemon, né? Que essa decisão certa saia de dentro dele para tudo ser certo. Então, tipo assim, como eu tinha falado, porque Paulo mandou o rapaz para outras igrejas que estavam precisando, justamente porque ele sabia, eu acho através do oneísmo, né, o nome dele? Onésimo. Pronto, através dele que, por conta dele, aí o Paulo meio que entendeu a situação de Filemon e sentiu que devia fazer isso. E, pode dizer, meio que ensinar esse aprendizado da bondade, porque uma pessoa que é temente a Deus, de certa forma, é errado ter escravo, né? Então, tipo assim, de amor fraternal, se eu amo uma pessoa e botar ela como escravo, não é o ideal, certo? Acho que de alguma forma ele plantou isso no mundo, Isso. E, como você falou, plantou, né? Eu fico pensando no confronto, o desconforto de Paulo querer trazer a união, vamos dizer assim, né? Dessas duas pessoas. Não foi uma coisa tão fácil. Imagina, foi uma coisa intencional, planejada, arquitetada pelo Espírito Santo. Porque não é tão fácil. Nós falamos, por que ele mandou nessa outra obra, outra missão? Por que ele ficou com ele para ajudar ele? Mas imagina o confronto que Paulo traz para a vida de quem? De Filemon. O ensinamento que eu falo aqui dele perdoar, aceitar, entender como irmão. E o outro ensinamento, irmão, aqui de Paulo, é de como aquele que é senhor, aquele do ministério eclesiástico, de Paulo, que já Filemon teve senhor, de dinheiro, vamos dizer assim. Mas olha como é que Paulo mostra um homem poderoso, um homem rico, com direito e com razão de competir. Como não usar a força? Como não usar o poderio? Como não usar o status? Como não usar da arrogância, da prepotência e até da vaidade? Porque a maneira que Paulo fala
Filemon se expressando é de quebrantar, porque é de autoridade assim, a autoridade eclesiástica de Paulo, como vocês falaram no princípio, né? Se ele tinha um poder de testemunhar o Filemon, alguns se vão questionar o Paulo, porque não queria obedecer a verdade. E aí, Paulo mostra para ele a questão de pedir, de se humilhar, de se colocar no patamar, como ele falou, de estar tudo plano. Olha assim, Filemon, eu sou prisioneiro. Filemon é escravo, prisioneiro, né? Fugir foi inútil, tudo é uma situação dela. É como se Paulo mostrasse a posição dele, de Onésimo, que Cristo é evangélico, certo, é valioso, e confrontasse Filemon agora no o que é que precisa? Qual é a tua posição? Porque Paulo confronta Filemon. É um confronto complicado, mexer com tudo, com toda a estrutura, receber a dúvida, como é que vai estar aí recebendo o orgulho, os caras Ele vai fugindo. escravo, como é que eu vou ficar? E os outros escravos que Fernando possuía, como é que eu ficar? Vendo que o fugitivo voltou em pé. Isso. É muitas questões. A família que levou a igreja em si. E eu fiquei, esse é um rebuliço ali. Foi uma coisa que Paulo enviou, que a igreja aqui, em Colossos, ela ia ficar ali toda antenada, toda ali mobilizada por todo aquele contexto que Paulo decidiu, rapaz, é difícil, mas eu vou ter que acertar um negócio aí, eu vou ter que... Mas eu vejo assim, né? Essa carta, ela é entendida para nós aqui que, fazendo parte daquele processo, né, eu creio que foi bem entendido, sabe? Sim, com certeza. Foi bem entendida, porque nós estamos entendendo a linha do pensamento do Pai. Diz, irmão, ame, porque agora ele é igual a você. Isso. Está na mesma. E sabe, irmão, a questão do amar, muito obrigado. A questão do amar, o amar está com ele. Está na mesma igreja. Está ali com o irmão, está recebendo, está esperando. Porque às vezes tem aquele amor, eu amo, mas Paulo, eu perdoei, não tem mais dívida, vamos para o céu, mas Paulo, fica com ele, irmão. Então, esse o ponto de Paulo, rapaz, Filemon, Onésimo, tem que ir olhar, mas Paulo, como é que vai ser? Como é que o Filemon vai receber? Foi difícil tudo, e não é normal o crime. E nessa de denunciar, essa questão aí, Filemon, e aí, Paulo, por quê? Mandar para ele, por que ele não ficou com ele? Por que ele não deixou ele seguir a vida? Paulo não precisa mais desse escravo. Mas pode ser, ó, Filemon. Deixa eu te falar de uma coisa. Ele é útil. Ele foi inútil. Como foragido, como que te negou e te traiu, era traição para esse cara. Mas Filemon recebe. Filemon fica com ele aí, como servo do Senhor, porque ele é o quê? Útil agora. Útil para a obra. E é útil, Filemon, para a obra de Deus que precisa em todo lugar. Mas Filemon, ele vai ser muito mais útil aonde? Do teu lado. Andando contigo. E todo mundo vai olhar para tu, Filemon, e vai saber que agora ele não é uma pessoa. Ele é teu irmão. E sabe, vocês vão pegar, agora fui já aqui. Essa questão, como é que os outros escravos que ele tinha, os outros servos, ele denunciou, como é que os outros iam ficar? Como é que ia ficar? E avançou, né? Porque a igreja liberta, recebeu, está ali, e eu só. Porque muitos estavam ali com as nossas religiões. E sabe, irmão, assim, pensando da maneira espiritual, Cristo, quando veio, ele veio de tempo de escravidão. Existia a escravidão que estava lá em Israel, no tempo de servidão. Cristo nunca quis ser a escravidão, ser a que teve aqui, que fez a mudança. Precisa de Isabel, não, ele vai vir para libertar os escravos. É o que o povo queria. Expulsar Roma, é esse o pensamento do Messias. Mas você nunca vê Jesus confrontando nenhum Senhor a deixar os seus escravos de mão.
Não tem isso, nem e depois Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, os irmãos se converteram, tinham, aqueles que tinham se unido, tinham seus escravos. E sabe o que é que Pedro fala para os irmãos lá, para aqueles que eram escravos, o que estava acontecendo? Ele não manda eles fazer o sindicato, uma rebelião, por causa da igreja, para provar para os irmãos patronos que os escravos tinham que ser o que agora? Livres. Não, esse ó, o servo. Serve ao Senhor com honra, como se estivesse dizendo a quem? A Deus. E olha, tu que está no estado de servo, não serve direito só o bom, não só o bom patrão, não só o bom seu, mas também serve direito quem? O mal. Então não tinha essa questão de isso acontecer. Mas, no pensamento, se ele pudesse, que seria uma coisa boa para provar de verdade, no fruto assim também, Filemon, até essa dificuldade do escravo, mas de uma forma educada, espiritual e ensinada, é bem mais difícil, porque talvez com o fruto assim, Filemon, se ele tivesse dos escravos, também ficou grande. Agora, não se preocupar, é confiar no Senhor e libertar quem? Os demais escravos. Mas não de uma forma o quê? Arbitrária. Não de uma forma de que tem a palavra, que esse coloca com Mateus, que Mateus agora tem que fazer do jeito que a palavra está mandando dizer para ele fazer. Não. Logo, Pedro. O que é que Pedro disse como presbítero? Quem se lembra? Como presbítero, Pastorear o rebanho de Deus. Isso. O que mais? Não por opressão. Não por opressão, não por força, não por necessidade. E é ensinado, é construído, a gente vai ensinando e vai observando e vai deixando Deus trabalhar de uma maneira pura. Porque às vezes a gente pode lançar no coração do irmão a ser uma pessoa o quê? Rebelde, contenciosa, articulosa, está tudo errado. Vamos aqui reivindicar, vamos revolucionar. Eu tenho o direito, eu tenho a razão. Mas que razão do que, filha? Faltava, tinha muito que questionar. Mas Paulo faz meu e peixe. Paulo dá o quê? Um ensinamento simples, direto e objetivo. Tá vendo? E imagina que essa carta foi enviada para Filemon. Filemon está no modelo de igreja em casa. A igreja aqui, nós estamos falando bem, a igreja, versículo 2. E a nossa irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está qual casa? De quem? E aí? Falando gramatical. Na casa de Filemon, a igreja. E aí, deu tradução, pai? A igreja que se reúne em sua casa, na casa de Filemon. Quem é a casa? Está falando por quê? Filemon. Claro que aí foi traduzido, pode ter a versão de dizer que era na casa de diabo, se misturar, ficar Pode ter a divisão. mas irmão, Mas tem que haver uma coisa verbal. não vou para nenhum problema. Mas se fosse na casa de Filemon, amém. Se fosse na casa de diabo, amém. Mas eu sou inclinado, porque a gramática abrange muito, aí tem processos grego, o Caio grego, por causa. Eu acredito que aqui a igreja, falando para Filemon, a igreja não estava na casa de quem? Entendeu? Olhando para o geral, e até assim. Até é bom a gente saber, sabe? As igrejas, as casas naquele tempo, que recebiam a sua casa como igreja, irmãos, não era, mas não me interprete mal, não era a casa às vezes menos favorecida, que tinha uma casa, as casas eram pequenas, não as casas que a gente tem hoje aqui, né? Dependendo da casa grande. As casas que recebiam os irmãos como igreja, geralmente eram as casas mais o quê? Afastadas. O irmão que tinha condição. Irmão,
ter uma igreja em casa, assim, né? Eu li em casa, que eu acho muito bom, eu já até os livros dele sobre isso, e a igreja funcionava em casa como ela funciona até hoje, mas abrigar uma igreja em casa, uma reunião semanalmente, porque tinha um partido bom semanalmente, e todo o contexto, não é fácil. É complicado. Precisa de muita disposição do Espírito Santo para que funcione da maneira crescente, não correta, porque aí se for tão correta, que acaba não crescendo, acaba não tendo um ensinamento público, um ensinamento de tudo. Claro, estão entendendo, né? Não quero nem um ponto nem outro, porque para mim é muito válido e eu acho maravilhoso quando isso acontece. Mas se você ver todo o contexto lá, as igrejas, as casas que recebiam a igreja, que funcionava ali como igreja, alguns tinha até tipo assim, como se fosse cômodos, como se fosse, né? Tem aquela questão que você vai trabalhar da sinagoga, eu prefiro, né, que, né, do tipo a sinagoga, coisa assim, porque até as sinagogas, quando o judeu tinha, a igreja tinha a casa que tinha, fazia como se fosse ali aquele lugar, a receber aquele pátio, aquele local, uma coisa não desorganizada, uma coisa assim, com ordem, porque nós não podemos cautelizadamente que as coisas do Senhor e do Espírito Santo estavam ali, era coisa tipo assim, aleatória, desgovernada, de qualquer jeito, sem direção, sem organização. Não, as coisas de Deus não sempre é organizada, e Cristo sempre procura organizar, não uma organização no padrão humano, mas uma organização que seja o quê? Que funcione. Não, perdão, fugiu um pouco, mas assim, a igreja de Colossos, eram Colossos, mas que aqui diretamente estava locada. Eu creio. Não, aqui na minha tradução esclarece. Esclarece, então eu creio na tradução do irmão. Diz assim, ó. A igreja que está em tua. Pronto, isso, em tua. Acabou. Já acabou. Eu digo assim que o achou, sabe por quê? Eu só fugi, né? Hoje, se você for ver essas coisas de então, esses particulares, esses teólogos, sabe para que eu vou dizer? Não foi Mateus que escreveu Mateus. Então, dizendo que não foi Lucas que escreveu Lucas. Eles estão contando uma teoria aí misturando um bocado de coisa, vai dizer que aquilo que nós estamos lendo não é, aí tenta provar uma teoria que não existe. Então, mas para nós, irmão Mateus, estamos estudando, buscando, com fidelidade, esse tipo de picuinha de questão, quando não infringe o Evangelho e a pregação da cruz, isso não pode me atrapalhar na caminhada cristã. Mas isso precisa de um ponto, se for levado a maneira honesta, serve para a edificação, para a construção, para a fé, está falando dessa maneira, amém. Se o outro também fala, pede. Se alguém vai brigar, ela é na casa de Filemon, ela na casa de porque da gramática, tirou a vírgula e não caiu dele. Irmão, tinha uma igreja lá na casa de alguém, né? E a carta foi dessa lá, não tem problema. Não vamos discutir por causa disso, alguém que é. Porque o que a gente vê tanta coisa agora desses partos, desses tipos, essas coisas que o pessoal fica mandando, é demais. Um dia você vai receber uma pessoa da vida dela, o cara explicando a teoria da Bíblia, que se você visse, parecia que ele estava falando a verdade. Porque ele pegava alguns trechos. Não foi assim que Deus disse, mas isso, irmãos, é um perigo grande. Continuando com o nosso estudo, quem lê agora, do versículo 15 até o 25, 10 versículos. Vou ler. Porque bem pode ser que eles tenham separado de ti por algum tempo, para que o revestistes para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, a quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. 17. Assim, pois, se não me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isto à minha conta.
Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi, e o pagarei, para te não dizer que ainda menos a ti próprio a mim te deves. 20. Sim, irmão, eu me refugiarei de ti, do Senhor. Recreia as minhas entranhas do Senhor. Escrevi-te confiando na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Saúde-te, Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus. Marcos, Aristóteles, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Que coisa maravilhosa. Que cada pequena, mas tremenda, poderosa. Quantos ensinamentos, irmãos, quanta coisa sutil, se de uma maneira correta, espiritual, que Paulo constrói na vida de Filemão, na vida daquela igreja, na vida do próprio que? Onésimo. No versículo 17, ele fala assim, pois, se me tens, eu falo que aqui, eu já tenho que Paulo disse para Filemão, assim, pois, se me tens por companheiro, tem outra versão, a minha própria companheiro. Está tudo igual? Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o um amigo, perguntou assim, ó, e outras palavras, falando assim, ó, aí Onésimo vai ser o meu representante. Eu vou estar aí como companheiro, como cooperador, como trabalhador, como sendo útil através da vida de quem? De Onésimo. E aí, Filemão, recebe. Aí nós já falamos até em Abraão, aquela questão da pessoa ser digna, honesta, e não querer se aproveitar, não querer, infelizmente, hoje a gente vê aí os crentes, os evangélicos, muitos, são aqueles aproveitadores. É sempre querendo pegar um currículo, um outro bacana, um outro amigo, acha que é porque a igreja merece tudo de graça, tudo que não vem ter um esforço, acha que na igreja, os pastores, essas coisas, não. Eu falei não. Então as pessoas têm que mais assim, ó, tipo assim, para selar, para mostrar assim, ó, se te der alguma coisa, eu quero pagar, eu quero resolver, eu quero ficar ali. Então, isso é importante a gente com honestidade em tudo, não querer se aproveitar, mas isso não, o que é que me toca? Como é que eu resolvo? Como é que a gente vai resolver esse pagamento? No versículo, que é o versículo 21? Por que ele diz aqui? É claro que não precisa dizer que você me deve a própria vida. Eu não tenho isso aqui. O que pode explicar? Qual o versículo? 19. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei a conta de Onésimo. É claro que não precisa dizer que você me deve a própria vida. Quem deve a vida, Paulo? O prisioneiro ou o patrão? E aí, Qualquer coisa igual. quem que me ajuda? Filemão que dava conta. É isso aí? Entendeu? Eu entendi, mas eu não entendi por que Paulo fala isso aqui. Tem outra carta falando essa dívida. Isso que eu não entendi. Porque Paulo já foi um senhor, né? Ele já foi cristão. Então ele está se conhecendo. E aí, alguma coisa o Filemão já pensou em Paulo, e Paulo diz não. Ele deve a tua própria vida. Eu acho Aí que nós ainda está parado, mas na hora Não é. Deixa para a próxima. eu acredito que tem uma questão espiritual, né? Eu acredito que Paulo evangelizou, né? Não ele um cristão, certo? Então, a verdadeira vida está em Cristo Jesus. Então, ele deve isso.
Tá. Bom, entendeu? Como ele fala em 10, peço-te o meu filho honesto, que o quê? Nem na minha disposição. Quando aquela gente não vai se enaltecer por isso, né? Não é isso. Em nome de Jesus. Existe a passagem que fala naquele que cuida, né? E somente a palavra ele tem que ser honrado dobradamente. Então, esse tipo de reconhecimento. E a gente tem que dar uma reconhecimento e levar aquele irmão à queda, né? Ele se enaltecer. Mas, irmão, é muito importante essa questão de filho. Paulo chamou outra pessoa de filho, que é Timóteo. E aí, gerar. Paulo diz assim: ó, eu gerei uma pessoa para a gente rapidamente. Eu gerei agora uma pessoa liberta, uma pessoa que tem o quê? Utilidade. Quanto tempo ele não é útil nem para ti e nem para mim. Quem ela é? Ela não escravo fujão, um escravo criminoso, porque é um escravo. Tipo um escravo rebelde. Isso, o escravo obediente, ela tinha o quê? Uma serventia, tinha um valor. Não era assim de graça. Mas era um tempo que estava inútil. Mas agora, esse aqui, ele é útil para mim e para ti. Então, entenda, quando eu e você nos dispomos e geramos, não geramos somente dom, não que a pessoa nos deve assim, mas é muito importante você trabalhar com a pessoa que ele vai agora deixar de ser o quê? Como fala a Bíblia? Inútil. Inútil. Mas outro ponto. Efésios. Efésios 2. Efésios 2. É muito importante quando nós estamos uma pessoa que deixa de ser inútil. Efésios 2. Estamos Não está entendendo. Não, inútil, mas estamos mortos. Então, quando a gente leva o evangelho e cuida daquela pessoa, você está gerando vida. Você está gerando uma pessoa útil, que agora tem valor. E como o meu pai falou, né, o Marco também creu, que essa dívida que Paulo fala com Filemon, é dessa parte. Porque quando ele manda diretamente para Filemon, ele tiver alguma ligação, alguma aprendizado, alguma coisa. Assim, né? Que trouxe para uma intimidade mais profunda entre dois. E nada mais do que o conhecimento do Senhor, que é a palavra do Senhor que fez com que Filemon fosse um irmão, um bom testemunho, que amava a Deus e amava quem? Os irmãos. E aí pode ser então, Filemon, pode aprender mais metade aqui, discipular, né? Uma aprender aqui ao lado, Sabe o que me chama a atenção nesse Sim, texto? É o próprio Onésimo, né? Que está no meio, né? Está no meio. Está Paulo enviando e o outro para receber, e É. está no meio. E ele me fez lembrar aquele endemoniado que Jesus tirou do demônio, né? Ele queria estar com Jesus. Isso. Jesus disse: não, volta para os teus, e vai falar o que Deus fez com você, né? Uhum. Então, Onésimo está nesse papel aí. Isso. Pode ser que ele quisesse ir com Paulo, estar com Paulo, ficar com Paulo, Sim. seguir Paulo. Até pela vergonha do constrangimento, eu não falo, mas Era normal. ele Então ele foi humilde, né? A Humilde. humildade dele me chama a atenção, que ele está disposto a isso. disposto a obedecer Paulo. Obedecer Paulo. Até esse constrangimento. É. Até a situação dele é muito difícil, muito complicado. Fechando no versículo 21. O que é o versículo 21? Certo, como estou na sua obediência. Na sua capila, que foi Não, colete certo. Desculpa. Aqui eu vi o nomezinho de coisa aqui em cima. Certo, como estou na sua obediência. Eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que estou pedindo. Amém. Ótimo. Acho muito bom. O teu irmão pediu para dar uma vida no perigoso. Não? Como se fosse isso, né? Como está esse processo também?
que aquilo que o Senhor, o irmão, ou a igreja, ou nós mesmos perante nós, que a gente possa fazer só o básico, só para passar de ano, só para cumprir a obediência, mas que possamos, irmãos, sempre superabundar na obra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 15. Não consigo fazer o bem, mas que possamos superabundar, sabendo que a obra do Senhor não é vã. Não é vã. Então, irmãos, quando eu e você decidimos fazer muito mais do que fazer muito mais do que pregar no pedaço do mundo, fazer muito mais do que participar das reuniões, nós decidimos ir visitar, trabalhar, animar, dar uma grande fruta. E esse amor fazer muito mais, irmão, isso é bom, isso é esperado pelo Senhor, pela palavra. A obra que está preparada para nós que decidimos também aprender. Não a obra que o mundo faz para ter algo que outro, não é isso. É algo que eu sei, rapaz, isso aqui eu que tenho que fazer. Eu não vou esperar tudo, irmão. Mais capacitado, mais poderoso, mais liderado, com mais tempo, tem que ter mais tempo. Mas quando eu sei, eu coloco o papel, seja o que for, é um papel difícil para o meu. Honesto. Honesto, quando Paulo escreveu, com certeza eu creio que não pode ser honesto, né, Honesto? Lá, a pessoa daqui te mandar para todo mundo, vai. Aí Honesto, e aí, Paulo, quer que lá, vai, vamos lá. E ele aceitou dentro de todo Paulo. Manda essa carta, já era anunciando para o menino que se fosse aceito, seria, Honesto já seria o quê? Direcionado, tá? Uma coisa resolvida. Mas, irmão, que possamos fazer muito mais. Que a gente acha que está cumprindo, fazendo. Você acha suficiente? Olha para aquilo que você olha para aquilo que você amém? Amém. Dá para falar uma duas horas, mas os irmãos mas é bom que bom, né? Glória a Deus. Voltando para nós. Fechar o Filemon. Como é que Sérgio quiser falar agora, pode mandar no grupo, né? Um tema, uma carta, um livro. A gente deve mandar lá. E já, assim, né? Talvez amanhã, antes da semana, que é para uma semana, quarta-feira, a gente já começa a trabalhar, né? E buscar o nosso crescimento espiritual. Amém? Então, eu penso assim, né? A gente vai se comunicando, aí vai mandando. Amém. Fala que Deus. Aprendeu, né? Oremos. Senhor Deus, Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por nós Cristo, por isso da tua palavra. Você se adestra aí, que eu vi, você adestra aí. Senhor, todo o orçamento que foi adquirido, Senhor, que pode para a nossa vida, para melhorar aprendizado e compreensão da tua palavra. Senhor, abençoe esse irmão para casa, enche de segurança, na minha hora do Senhor. Amém. Amém. Senhor. Amigos aqui.